Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 2, verso 1 até o verso 3. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 2, do verso 1 até o verso 3. Enquanto procuram, quero lembrar que esses cultos são gravados, estão na internet, e especialmente o culto de quinta-feira e o culto de domingo pela manhã, as mensagens são cortadas do culto e colocadas em um playlist do YouTube, para quem quiser depois assistir a séries de mensagens, tanto do congregacionalismo nas quintas-feiras, quanto da exposição de Mateus. Tem lá no nosso canal do YouTube. Vamos ler a passagem? Diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Vamos ler novamente o verso 2 e o verso 3. E perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Senhor Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações, que nós possamos estar com nossas vidas abertas, mente, coração, para que o Teu Santo Espírito trabalhe conosco e nos instrua, Senhor Deus, sobre a Tua palavra, que nós possamos sair daqui na certeza que fomos tocados pela Tua mensagem, que houve mudança dentro do nosso ser, Pai, que nós possamos sentir o toque precioso do Teu Santo Espírito, marcando a nossa vida através da Tua palavra, Senhor. Senhor Deus, usa-me conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, que as minhas palavras possam ser consertadas pelo Teu Santo Espírito e que possa, Pai amado, germinar nos nossos corações. Senhor Deus, eu coloco a Tua igreja, a Tua casa, os Teus filhos que aqui estão, Pai amado, presente, e aqueles que assistem e cultuam nos seus lares, Pai. Senhor Deus, é que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Esses primeiros capítulos do livro de Mateus, Mateus está relatando o nascimento do Messias, relatando o nascimento de Jesus Cristo. Tratamos do capítulo 1 com propriedade e iniciamos tratando o verso 1 do capítulo 2. E para Mateus, ele quer que todos saibam, e os seus leitores e aqueles que se dedicam à leitura do Evangelho, em saber que a profecia se cumpriu. Não havia mais nada do que aguardar sobre Jesus Cristo. O Rei dos Judeus nasceu. Não temos que esperar outro a nascer. Mateus prova a veracidade desse momento histórico acontecendo em Betel. E para isso ele não poupou os meios possíveis para mostrar para quem está lendo o seu Evangelho de que Jesus verdadeiramente é o Messias prometido. Ele utilizou a genealogia, ele utilizou a história do nascimento, ele utilizou as Escrituras sagradas. Para Mateus, Jesus é verdadeiramente o prometido de Deus. E ele quer que todos saibam que Jesus é o prometido. Não temos que esperar outro. E Jesus é digno de ser adorado. Ele encerra o primeiro capítulo dessa forma: Jesus é digno de ser adorado.
Ele começa o segundo capítulo dizendo que aquele que é digno de ser adorado, ele foi adorado. Ele não ficou apenas numa suposição de que deva ser adorado, mas realmente ele foi adorado. O livro de Lucas vai dizer que os pastores foram de encontro à manjedoura de Cristo e adoraram. Mateus vai dizer que os magos procuraram Jesus Cristo e o adoraram. O texto também vai dizer que pessoas souberam do seu nascimento. Não foi um nascimento oculto. Não foi um nascimento que ninguém ficou sem saber o que estava ocorrendo. Pessoas ficaram sabendo. Pessoas se aproximaram da manjedoura, se aproximaram do Salvador. Houve pessoas que dobraram os joelhos diante do Messias. Jesus não apareceu apenas com 30 anos depois do seu nascimento, para dizer que ele era o filho de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Messias esperado. No nascimento, na origem, lá está dizendo que Jesus Cristo é o Messias. A informação do nascimento de Jesus se espalhou por toda Jerusalém. Quando nós olhamos para o verso 2, parte A do versículo, vai dizer o seguinte: e perguntavam. Os magos vieram da Pérsia em direção a Jerusalém, e quando chegou em Jerusalém, eles começaram a perguntar aonde estava o rei dos judeus. Isso não ficou de uma forma oculta. Jerusalém sabia que o rei dos judeus havia nascido. Os magos perguntaram, e a pergunta dos magos agitou a sociedade da época. Todos ficaram sabendo do que tinha ocorrido em Betel. Todos ficaram sabendo do que estava acontecendo naquele período. O alvoroço foi tanto que a notícia chegou no palácio. Foi de ciência de Herodes o que estava acontecendo em Betel naquele exato momento. Não foi uma coisa oculta, não foi uma coisa para saber só por um grupo seleto de pessoas. Toda uma comunidade estava sabendo que o rei dos judeus havia nascido. E todos foram impactados por essa notícia. Todos foram impactados por o que estava acontecendo naquele exato momento. Os magos foram porta-voz de uma notícia. E todos ficaram sabendo. E o que acontece agora? A notícia foi dada. O rei dos judeus nasceram. Está presente. Não é mais uma promessa dos profetas do Antigo Testamento. Está sendo vivenciado naquele exato momento o nascimento do Salvador, o nascimento daquele que veio da promessa dos antigos, que era esperado pelas nações. O que acontece com cada pessoa que está diante dessa notícia? O nascimento do rei dos judeus, o nascimento do rei dos reis, isso é uma notícia que abala. E cada um reage de uma forma diferente a essa notícia. Cada um espera uma coisa diferente diante do que está sendo informado. O que podemos esperar daqueles que sabem que Jesus Cristo nasceu? O que nós podemos esperar sobre cada um que é invocado o nascimento de Jesus Cristo? O que essa notícia provoca no coração e na vida de cada um que sabe sobre isso? O texto que nós acabamos de ler vai nos dizer que existe duas reações prováveis, existem duas reações possíveis diante dessa notícia do nascimento de Jesus Cristo. O texto base nos mostra duas reações que as pessoas da época tiveram diante do nascimento do rei dos judeus. A notícia do rei dos judeus, da vinda e do nascimento do prometido das profecias, provoca reações em cada pessoa. Provocou uma resposta da sua sociedade e provoca uma resposta na nossa sociedade. Não existe nenhuma pessoa na face da terra, em nenhum momento da história, que fica inerte diante da ciência
de que Jesus nasceu. Não existe nenhuma pessoa que fica inerte diante da pessoa de Jesus Cristo. Saber que o Filho de Deus nasceu, saber que o Filho de Deus veio ao mundo, saber que o Filho de Deus veio se relacionar conosco, provoca uma ação em cada indivíduo. E com base no texto que nós estamos lendo, nós temos duas respostas possíveis a essa ação de Jesus Cristo nas nossas vidas. A primeira resposta que nós temos diante do texto é que o nascimento de Jesus Cristo é estar diante de Jesus Cristo. A resposta que nós podemos dar é que nós podemos considerar que o seu nascimento é uma boa notícia. Essa é uma resposta positiva à chegada do Salvador. Pessoas que se consideram e estão diante da notícia da chegada de Jesus Cristo e consideram essa chegada como uma boa notícia. O verso 2, parte C, vai dizer o seguinte: porque vimos a sua estrela no Oriente. Porque vimos a sua estrela no Oriente. A tradução literal da palavra Oriente aqui nesse texto é nascer. Nasceu. Os tradutores em português colocam como Oriente. Mas se nós fôssemos traduzir literalmente a palavra que está no grego, nós teríamos que dizer nasceu. A tradução seria o seguinte: porque vimos a sua estrela nascer, e não Oriente. O comentário de um comentarista bíblico vai dizer o seguinte, que a expressão grega utilizada é uma expressão muito comum para o surgimento de uma estrela no horizonte. É uma expressão comum do grego quando alguém acha pela primeira vez uma estrela que antes não era percebida. Nasce, surge do Oriente. A estrela na antiguidade clássica está muito associada a um presságio positivo. Quando alguém liga alguma estrela, algum evento, está ligando justamente a um presságio, a uma história positiva que poderia acontecer daquele evento histórico. Só para termos uma ideia, uma vez que nós estamos tendo na Record a novela Gênesis, e justamente estamos no período de uma fábula de Terá sendo contado, existe uma história rabínica sobre a vida de Terá, uma história que antecede o nascimento de Cristo e procede à história dos profetas menores, que está justamente no período interbíblico, que vai dizer o seguinte, que na noite que Abrão nasceu, os servos de Terá, junto com os magos de Nironde, foram festejar e chegaram a celebrar o nascimento de Abrão. E lá na tenda, eles estavam celebrando o nascimento daquela criança que estava chegando. E quando eles saíram da tenda e olharam para o céu, viram uma estrela que brilhava muito. E o brilho dessa estrela foi tão grande que ela ocupou um quadrante do céu que ofuscou outras 4 estrelas no céu. O texto vai dizer, rabínico, que a estrela devorou 4 estrelas no céu. E quando aqueles homens, os homens de Terá e os magos de Nironde, viram o que estava acontecendo nos céus, eles concluíram que a criança que nascera, o recém-nascido que nascera, Abrão, seria um homem poderoso na terra. Vemos aí o pensamento antigo associado de que o nascimento de uma estrela, o surgimento de um evento cósmico, está muito relacionado a um presságio positivo de algum evento histórico na Terra. A contemplação de uma estrela é o anúncio de algo poderoso que poderia vir a acontecer. E quando nós olhamos para o texto sagrado, vemos o mesmo acontecendo no nascimento de Jesus Cristo. Nós temos a ciência de que Deus moveu os céus e a terra para mostrar que o seu filho estava nascendo. Não foi apenas um anúncio terrestre.
As estrelas do céu, o cosmo anunciou o nascimento de Jesus Cristo. Deus anunciou ao mundo o nascimento do seu Filho Jesus Cristo. E para esse anúncio ficar firme, para esse anúncio ficar solidificado, Deus não mediu esforços para mostrar que o evento em Betel não era um simples evento. Para isso, a genealogia foi utilizada. Para isso, as escrituras foram utilizadas. A teologia foi utilizada para isso. A história foi utilizada. Anjos se moveram e revelaram o nascimento de Jesus Cristo aos pastores, mas também a natureza. A natureza olhou para aquela manjedoura e mostrou que Jesus, o Filho de Deus, estava nascendo. Deus utilizou o que a teologia chama de revelação comum e também utilizou a revelação especial para proclamar o nascimento do seu Filho Jesus Cristo. Louvado o nome do Senhor, porque Deus mostrou que Jesus Cristo estava nascendo. Usou a linguagem da época, a linguagem das Escrituras para quem tinha que ouvir as Escrituras, a linguagem da profecia para quem tinha que ouvir as profecias, a linguagem da genealogia para quem tinha que ouvir a genealogia, e a linguagem da natureza para aqueles que ouviam a natureza. A natureza deixou de ser Deus nesse exato momento e uma divindade, como era na Pérsia, para ser o livro aberto de Deus para proclamar o nascimento de Jesus Cristo. Jesus nasceu e pessoas consideram essa notícia uma boa notícia. Jesus nasce no coração de cada uma das pessoas. Jesus nasceu em nossos corações. Os nossos corações abriram para a mensagem de Jesus Cristo e nós ficamos cientes do nascimento do Filho de Deus. Jesus nasceu em nossas vidas e isso é uma boa notícia. Os magos viram a estrela nascer lá na terra deles, lá na Pérsia, e isso para eles foi uma boa notícia. E quando eles viram Jesus Cristo nascer, isso foi o reconhecimento de que o Rei dos Judeus veio ao mundo. Quando eles contemplaram a estrela nascendo, eles contemplaram e testemunharam que o Rei dos Judeus estava nascendo. Eles não tiveram dúvidas, lá na Pérsia, de que estava acontecendo algo formidável em Jerusalém, que estava acontecendo algo formidável nos descendentes de Abraão, e o que estava acontecendo é que o Rei dos Judeus estava nascendo. Quando nós olhamos para o verso 2, parte B do versículo, ele diz o seguinte: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Eles não expressaram dúvidas. A criança nasceu. Eles não tinham dúvida disso. Eles não tinham dúvida se Jesus Cristo estava vindo ou não, se o Rei dos Judeus tinha nascido ou não. Onde está Jesus? A dúvida que eles estavam perguntando em Jerusalém é onde que está a criança, e não se a criança veio. Mesmo lá da Pérsia, mesmo distante da onde estava Jesus, mesmo sem ver Jesus Cristo, eles tinham a certeza de que Jesus Cristo havia nascido. Eles tinham a certeza de que o Rei dos Judeus havia nascido. A dúvida que persistia no coração deles é aonde que ele estava. Aonde está o Rei dos Judeus? Aonde está o Salvador? Aonde está o prometido de Israel? Era essa dúvida que eles tinham que sanar. Essa dúvida que fez com que eles fossem até Jerusalém. Os magos queriam conhecer Jesus Cristo. Os magos queriam saber quem é a criança que estava nascendo naquele exato momento. Eles queriam conhecer quem a estrela estava proclamando para eles. Não bastava, igreja, apenas ver a estrela de longe. Não bastava apenas eles de onde estavam olhar a estrela e saber que Jesus Cristo nasceu. Eles tinham que se aproximar de Jesus Cristo. Eles tinham que se aproximar daquele que foi enviado por Deus. As boas novas de Cristo, igreja, nos fazem nos aproximar de Deus.
quando nós conhecemos a boa nova que é Cristo em nossas vidas, nós não ficamos parados. Nós temos que nos aproximar do Senhor a cada dia. E quando nós olhamos para os magos, eles viram a estrela, eles sabiam que o rei dos judeus havia nascido, mas isso não era o bastante. Eles enfrentaram uma jornada, eles saíram da Pérsia, eles foram até Jerusalém, eles andaram 1.600 quilômetros, ficaram ali em prol e podendo ser assaltados, roubados e mortos na estrada, como é muito comum naquela época. Se hoje, no nosso dia, nós pegamos um pequeno trajeto de Niterói a Manilha pela BR-101 e achamos um risco tremendo percorrer esse caminho, imagine uma caravana em uma estrada por 1.600 quilômetros, dormindo ao relento, podendo ser assaltado por salteadores, bandidos, mas eles percorreram, eles largaram o conforto do seu lar, largaram o conforto das suas camas, largaram o carinho das suas esposas, o carinho dos seus filhos, deixaram os seus negócios de lado, mas só que eles queriam conhecer quem era o rei dos judeus. Eles foram em direção de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo nasce em nossas vidas, nós somos direcionados em direção a Deus. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo e reconhecemos que Jesus Cristo é o Salvador, isso nos coloca em direção a Deus. Quem tem Cristo em seu coração quer se aproximar de Deus a cada dia, não quer ficar apenas no encontro parcial, não quer apenas olhar para a cruz de longe e saber que Jesus Cristo veio ao mundo. Jesus Cristo em nossas vidas provoca uma ação que faz com que nós nos lancemos em direção ao Deus Todo-Poderoso. Nós desejamos estar com Cristo a cada dia. Nós abandonamos o velho homem, a velha natureza, abandonamos as nossas práticas do passado e nós nos coadunamos diligentemente em direção a Deus, em executar aquilo que Deus deseja em nossas vidas. Temos sede de Deus, temos sede de estar diante da presença dEle. A nossa pergunta que fica em nossos lábios é: aonde Ele está? Aonde está Jesus Cristo? Procuramos Jesus Cristo nas Escrituras Sagradas. Paulo, ao se converter, Paulo, quando aceitou Jesus Cristo no deserto de Damasco, e esteve diante daqueles que conduziram a Jesus Cristo, a pergunta que ficou diante de Saulo, então, é o seguinte: quem é esse Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? E a história de Paulo vai nos dizer que ele tenta responder essa pergunta. Ele se desloca para Tarsis. Alguns textos, o próprio Paulo vai dizer que chega aí ao Oriente, e essa pesquisa interna, ele reestuda as Escrituras Sagradas, e olha o Antigo Testamento procurando Jesus Cristo nas Escrituras, e ele encontra um encontro com Jesus Cristo no meio do deserto, faz com que nós queiramos amadurecer mais o nosso conhecimento de Jesus Cristo. Nós perguntamos a todo momento aonde Ele está, a pergunta que os magos fizeram a Jerusalém. Não importa as dificuldades que nós venhamos passar, não importa as barreiras que nós venhamos quebrar dentro dos nossos corações, nós queremos estar perto de Deus. Essas pessoas que consideram Jesus Cristo uma boa notícia, consideram que Ele é o autor e consumador da fé, essas pessoas consideram que o nascimento de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, é uma boa notícia, e por isso nós perseguimos a notícia todos os instantes, nos aproximamos de Deus a cada instante. A segunda resposta que nós temos no texto sobre essas pessoas, sobre aquelas pessoas que veem e sabem da ciência do nascimento de Jesus Cristo, é que existem pessoas que não consideram o nascimento de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo, como uma boa notícia. Se nós temos por um lado aqueles que consideram a vinda de Jesus Cristo uma boa notícia,
existem aqueles que não consideram como uma boa notícia o nascimento de Jesus Cristo. Essa é uma resposta negativa ao nascimento de Jesus Cristo. O verso 3 vai dizer o seguinte: tendo ouvido isso, ouvido as perguntas dos magos, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Lendo de novo o verso 3, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Os magos lá no Oriente souberam do nascimento do rei dos judeus, souberam do nascimento de uma criança que era prometida e se alegraram. Buscaram, seguiram a Jesus, quiseram conhecer esse rei, eles quiseram descobrir mais sobre a pessoa da criança que havia nascido. Mas só que o texto nos fala que o rei Herodes soube também do nascimento, porém ele não se alegrou. O texto vai dizer que o rei Herodes se alarmou com essa notícia. O nascimento de Jesus Cristo foi um perigo para Herodes. O nascimento de Jesus Cristo foi uma ameaça para o reinado de Herodes. Afinal de contas, Herodes era conhecido como o rei dos judeus. E chega alguns magos do Oriente e diz que nasceu um outro rei dos judeus. Nasceu uma pessoa que viria a ser o rei dos judeus. Ele se sentiu ameaçado com essa informação. Isso não foi uma alegria. O que provocou dentro do coração de Herodes foi implementar um plano cruel para que o seu poder, para que o seu reinado não fosse ameaçado. Ele queria manter esse reinado que estava sob suas mãos. Ele não queria um outro rei dos judeus. Ele tinha que continuar sendo o rei dos judeus. Para Herodes, o nascimento de Jesus Cristo não foi uma boa notícia. Ele se sentiu ameaçado com essa notícia. Mas o texto vai um pouco mais longe. Não foi apenas uma ameaça apenas para Herodes. O texto vai dizer o seguinte: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Rei Herodes se sentiu ameaçado, mas Jerusalém também se sentiu ameaçado. Os judeus também se alarmaram diante dessa notícia. Eles ficaram atônitos com o nascimento de Jesus Cristo. As Escrituras vão nos dizer, o Antigo Testamento nos falam que o Messias viria ao mundo, e esse Messias viria para cumprir o propósito de Deus na terra. Esse Messias viria ao mundo para anunciar para aquela geração e para todas as gerações subsequentes um ano aceitável do Senhor. Estava nas Escrituras Sagradas. Os Messias viria para congregar o seu povo em um só povo, um único povo. O Messias era prometido para vir, para conduzir toda a nação, todo o seu povo para a presença de Deus, conduzir o povo que se ajuntou, que se aproximou de Jesus em direção ao Senhor Salvador e Deus das nossas vidas. O Messias viria para trazer salvação para cada pessoa que se aproxima dele. Diante dessa informação que a Bíblia nos relata, diante da informação que o Antigo Testamento nos passa, é um alarde para cada um de nós, saber que Jerusalém ficou alarmada, ficou atônita em saber que Jesus estava nascendo. Nós não vemos a mesma alegria nos magos no texto, mas nós vemos um povo que ficou alarmado. Isso acontece, igreja, porque a salvação de Jesus Cristo, a salvação prometida no Antigo Testamento, implica em ações individuais que Israel não estava disposto a oferecer. Saber que Jesus Cristo nasceu, saber que a profecia se cumpriu, implica que nós temos que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Implica nisso. Implica que aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, aceitam o senhorio de Jesus Cristo em suas vidas. Nós temos que aceitar o senhorio de Jesus Cristo em nossas vidas. Aceitar o senhorio de Jesus Cristo é aceitar, implica em aceitar que Jesus Cristo reina em nosso ser.
Implica que nós temos que obedecer a Jesus Cristo em tudo, porque Ele é Rei e Senhor das nossas vidas. E essa salvação e suas implicações é muito complicado, é um problema a salvação oferecida para Jesus Cristo, é um problema as implicações que a salvação traz para nossas vidas. Sabe por quê? Porque assim como Herodes, que era rei e tinha o seu reinado, assim como Herodes tinha o seu poder diante do potentado que ele governava, diante do reinado que ele governava, cada um de nós, cada ser humano tem o seu reinado próprio, cada ser humano tem o seu potentado, tem o seu lugar aonde nós somos senhores, aonde nós reinamos. E Jesus Cristo ameaça esse reinado na vida do ser humano. Existe na nossa vida, existe no nosso ser, no nosso coração, existe um trono nas nossas vidas. E nesse trono existe alguém que está sentado reinando. Quem é que está sentado reinando nos tronos da nossa vida? Quem é Rei e Senhor das nossas vidas? Quem nesse exato momento senta na nossa vida para reinar e conduzir o nosso ser? Quem está coroado? Quem nós coroamos para sentar no trono nas nossas vidas? Será que nós mesmos estamos reinando em nossas vidas? Ou nós deixamos Jesus Cristo reinar em nossas vidas? Tem pessoas que não querem abdicar do seu poder e querem tomar as suas próprias decisões, querem conduzir as suas vidas. Essas pessoas não deixam Jesus Cristo reinar nas suas vidas. Isso estava acontecendo com Israel. Aceitar Jesus Cristo, aceitar o enviado de Deus, é saber que eles não poderão mais agir da forma que querem, é ter mudanças dentro do seu ser comportamental, é seguir segundo a vontade do Rei que é eleito para reinar dentro dos corações. Ter um outro Rei em nossas vidas é literalmente perder a nossa autonomia, é ser enviado para onde Ele quer, é fazer o que o Deus quer, é fazer o que Jesus Cristo quer, e muitos não querem isso. Ter Jesus Cristo como Rei é obedecer a sua voz, e muitos não querem perder a sua autonomia, muitos não querem obedecer à voz de Jesus Cristo. Obedecer à voz de Jesus Cristo é justamente praticar as ações que agrada ao Rei que está instituído, obedecer ao Rei que está instituído. Na teologia tem uma palavra própria para isso. Obedecer à voz de Jesus Cristo na teologia chama-se santificação. Obedecer à voz de Jesus Cristo é nos santificarmos. E quantos não querem se santificar? Quantos não querem obedecer à ordem do nosso Senhor Jesus Cristo? Mas também obedecer à voz de Jesus Cristo é não praticar ações que desagradam ao Rei que está instituído. É não praticar aquilo que Ele diz que não é para fazer. É não ofender ao Rei que está instituído em nossas vidas. E na teologia nós temos outro nome para isso. As práticas que nós praticamos, que ofende a Jesus Cristo, que ofende ao Rei dos Reis, nós chamamos de pecado. Pecado é toda a ação que nós ofendemos ao nosso Deus. Toda vez que nós desobedecemos a sua ordem, desobedecemos a sua voz, nós praticamos pecado. E pecado é muito além do que aqueles pecados capitais que colocam na nossa natureza, que é instituído pela filosofia, pela ética. Pecado é muito mais do que simplesmente aquilo que é literalmente escrito na Bíblia. Pecado é desagradar a vontade de Deus, é desobedecer aquilo que Deus diz que é para fazer e nós não fazemos, é fazer aquilo que Deus diz que não é para fazer. Pecado está em adulterar, sim, está em adulterar. Pecado está em roubar, sim, está em roubar. Em furtar, em matar, está. Mas também é pecado quando Deus fala, faça isso e você não faz. Pecado é quando Deus chama para um propósito e não obedece a esse propósito.
quando Deus chama para missões e a pessoa não quer ser missionário, quando Deus chama para ser presbítero, diácono, pastor, líder de departamento, evangelista, e a pessoa diz não. Isso também é pecado. É desagradar a voz daquele que chamou, é desagradar aquele que tem todo o poder no céu da terra, é dizer para Deus o seguinte: você, Senhor Deus, não manda na minha vida, o Senhor não manda na minha vida, quem manda sou eu e eu não quero obedecer isso. Isso é pecado diante de Deus, diante desse Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Existem pessoas que não querem se submeter à vontade de Deus. Os corações dessas pessoas não querem agradar e obedecer e cumprir as Escrituras Sagradas. Não querem ser destituídas do trono a qual pertence. Querem continuar como rei e autônomos dentro do seu reinado. Eles preferem o seu próprio reinado em vez do reinado de Cristo. Preferem os próprios resultados da sua vida do que aquela vida que Cristo tem para oferecer a cada um de nós. Eles preferem a escravidão do pecado em vez da liberdade que Jesus Cristo pode dar a cada um de nós. Essas pessoas são aquelas que consideram a boa notícia do nascimento de Jesus não como uma boa notícia, mas como uma péssima notícia. Elas não consideram que Jesus Cristo é uma boa notícia para as suas vidas e por isso elas colocam Jesus Cristo para fora das suas vidas. Eu queria convidar o grupo de louvor para vir aqui na frente. Estamos caminhando para a conclusão. Qual tem sido a nossa resposta diante da oferta de Jesus Cristo? Qual tem sido, irmãos, meus amigos que nos acompanham pela rede social, vocês que estão aqui nessa manhã, seja aqui em Lindo Parque, na igreja, seja na sua casa, no seu lar, em Niterói, São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, qualquer lugar que esteja, qual tem sido a sua reação diante da oferta de Jesus Cristo? O nosso Senhor Jesus Cristo dedicou uma oferta. Ele desceu da sua glória, Ele abdicou do seu trono celestial, Ele se abdicou de ser Deus e governador do cosmos e se submeteu à vontade do Pai para cumprir o plano de Deus. Ele nasceu nesse mundo, Ele viveu nesse mundo, Ele esteve presente aqui a cada instante, Ele morreu aqui, Ele proclamou a sua mensagem, Ele ressuscitou e subiu aos céus. O Rei dos Reis se revelou a cada um de nós. Temos aqui as Escrituras Sagradas, ela aponta para isso. Jesus verdadeiramente é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós consideramos o seu nascimento, nós consideramos a sua vinda como uma boa notícia em nossas vidas, ou não? Nós não consideramos o nosso Senhor Jesus Cristo como uma boa notícia. Sabe por que os magos foram procurar Jesus Cristo? Sabe por que eles saíram lá da Pérsia, percorreram uma longa jornada, atravessaram sol e lua, dormiram ao relento, ficaram sujeitos aos perigos da estrada, andaram por 1.600 quilômetros para ver pessoalmente a pessoa de Jesus Cristo lá em Betel? Sabe por que eles foram e conduziram até Jesus? Sabe por que eles queriam encontrar Jesus Cristo? Sabe por que os magos, eles estavam afoitos, querendo descobrir aonde está o recém-nascido Rei dos Judeus? O verso 2, finalzinho do verso 2 responde essa pergunta. Eles falam o seguinte: viemos para adorá-lo. Eles percorreram toda essa jornada para adorar a Jesus Cristo. A jornada foi longa, as dificuldades foram intensas. Eles tiveram dificuldades para encontrar onde estava Jesus Cristo, mas eles queriam adorar o Rei dos Judeus. Eles não queriam apenas contemplar uma estrela que nasceu lá no Oriente, eles viram essa estrela nascer.
Eles queriam se prostrar diante do rei dos judeus. Eles queriam se prostrar diante do rei recém-nascido, prometido pelos profetas. Eles queriam se dedicar e dedicar o melhor que eles tinham a Jesus Cristo. Por isso eles encontraram a Jesus Cristo. Por isso eles conseguiram chegar até diante de Jesus Cristo e conhecê-lo. Mas de contrapartida, nós vemos que Herodes, nem Jerusalém, conseguiram encontrar o rei dos judeus em Jesus Cristo. A Bíblia vai nos dizer mais adiante que os descendentes do rei Herodes e que os judeus crucificaram o Salvador. Eles não reconheceram que Jesus Cristo era uma boa notícia. Eles não reconheceram que Jesus Cristo era o Salvador e eles crucificaram. E quantos hoje estão crucificando Jesus Cristo em suas vidas? Jesus Cristo é uma boa notícia. Em Jeremias, capítulo 29, verso 13, o profeta vai dizer o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqueles que conhecem a Cristo, aqueles que veem a brilhante estrela da manhã nascer, esses querem conhecê-lo cada vez mais. Esses querem conhecer cada vez mais o Senhor. Esses querem agradar ao Senhor Jesus Cristo a cada dia, dedicando o melhor possível das suas vidas. Querem oferecer o melhor que tem nas suas mãos. E foram isso que os magos dedicaram. Ofereceram ouro, ofereceram incenso, ofereceram mirra, porque justamente Jesus é a nossa boas novas. Diante de Cristo nós abrimos os nossos corações. Diante de Cristo nós nos aproximamos dele. Diante de Cristo nós nos derramamos diante da tua presença. Todo o nosso clamor é ouvido pelo Senhor. Ele quebra as barreiras em nossas vidas. Ele quebra as nossas limitações. E nós podemos a cada dia se aproximar mais dele. Todas as barreiras são desfeitas. E é por isso que Jesus Cristo é a nossa boa notícia. É por isso que Jesus Cristo é a nossa boa notícia. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, você que assiste esse culto, que cultua conosco, eu não sei se Jesus Cristo faz parte da sua vida. Eu não sei se Jesus Cristo é uma boa notícia no teu ser. Mas hoje, nessa manhã, pede a Jesus Cristo para fazer parte da sua vida. Entregue sua vida a Ele. Proclama que só o Senhor é Deus. Proclama que só Jesus Cristo é capaz de mudar a tua vida. Só Ele pode mudar o rei que está reinando dentro do seu trono. Só Ele pode sentar no trono da sua vida com propriedade e te conduzir até os céus. Hoje é o dia. Hoje é o dia de entregar a sua vida a Jesus. Se derrame diante do Senhor. Entregue a sua vida a Ele. Porque Jesus Cristo é uma ótima notícia. Jesus Cristo é uma excelente notícia para cada um de nós. Entregue nessa manhã. Vamos louvar o Senhor.